Meus amigos, iniciando aqui mais um vídeo. E assim, eu não vou passar pano não, mano. Eu não vou passar pano não. Antes da gente discutir os lances de pênalti, deixa eu fazer algumas observações aqui sobre essa partida pífia que o Palmeiras apresentou hoje, onde os dois gols que aconteceram foram de pênalti. E o Palmeiras não criou nada, o Palmeiras não teve repertório nenhum, o Palmeiras não fez uma jogada ensaiada, o Palmeiras não articulou absolutamente nada. O Palmeiras foi um time inexistente em campo, o Palmeiras foi um zero esquerda em campo. E saiu ali com um resultado dado, tá? Com um resultado dado de bandeja. Talvez... nação flamenguista, né? Pois é, né? Palmeiras venceu mais um jogo, né? E mais um jogo a torcida do Palmeiras fica na bronca, né? A torcida do Palmeiras não aguenta mais o time do Palmeiras, o futebol que eles apresentam, né? O Flamengo também venceu, 2-1, vitória, mas o torcedor flamenguista está animado com a equipe, né? Porque a equipe mostra rendimento, cria várias situações de gols, envolve a equipe adversária, marca pressão, tem posse de bola, massacra, né? Podemos dizer assim que amassa os adversários, né? E já o lado do Palmeiras não, eles estão vencendo, um gol que bastante polêmico, né? Inclusive, Neto, deixa sua opinião aí. Já quero deixar aqui os parabéns para Neto, que ele não... Eu sempre trago o corte aqui do canal de Neto, que ele não deixa se levar pelo lado do clubismo, né? Fala a verdade, fala a realidade, né? E foi um pênalti bastante discutido, né, pessoal? Para mim ali não foi pênalti, né? Felizmente, o juiz do VAR errou mais do que o juiz em campo. Mas é isso, né? O torcedor palmeirense tá a ver navios, né? Preocupado com a equipe, não tem rendimento. Abel pediu reforço. Os reforços chegaram e o time não consegue jogar bola. Mas uma pergunta que eu faço: será que esses reforços realmente mudam o patamar do Palmeiras, pessoal? Facundo Torres, fraco. Vitor Roque, pessoal. Desde quem acompanha meu canal aqui, eu sempre falo de Vitor Roque, né? Vitor Roque, para mim, é fraco. Quem fez Vitor Roque foi a mídia, foi a TV Globo. Fazia um gol de canela, a Globo colocava, dizia que era o Ronaldo Fenômeno, Barcelona se iludiu, contratou. Aí voltando pro Brasil e vai demorar a fazer um gol no Palmeiras, viu? Mas vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo, né? O canal Opina Pouco, vamos ver o que foi que ele falou. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vou deixar o link aqui do Opina Pouco, pessoal. Vamos lá. Boa noite, meus amigos. Iniciando aqui mais um vídeo. E assim, eu não vou passar pano não, mano. Eu não vou passar pano não. Antes da gente discutir os lances de pênalti, deixa eu fazer algumas observações aqui sobre essa partida pífia que o Palmeiras apresentou hoje, onde os dois gols que aconteceram foram de pênalti. E o Palmeiras não criou nada, o Palmeiras não teve repertório nenhum, o Palmeiras não fez uma jogada ensaiada, o Palmeiras não articulou absolutamente nada. O Palmeiras foi um time inexistente em campo, o Palmeiras foi um zero esquerda em campo. E saiu ali com um resultado dado, tá? Com um resultado dado de bandeja. Talvez em alguns outros lugares você não vai escutar a realidade, mas aqui você vai escutar a realidade. A realidade é que essa vitória do Palmeiras hoje, ela foi dada. Ela foi dada. Não foi o Palmeiras que conquistou ela. Na verdade, quem era pra sair com a vitória era o Sport. Eu sou palmeirense, só que eu não tenho nenhum problema em admitir aqui isso. O Sport mereceu muito mais pelo que fez no jogo todo. Começou com a escalação que o senhor Abel Ferreira fez. Uma escalação que era um verdadeiro Frankenstein. Não era um misto, era um Frankenstein. Uma escalação ridícula. Vanderlan, Flaco Lopes lá na frente, Estevão no banco. Aí quando você olhava o meio campo, você falava assim, pelo menos vai ter o Lucas Evangelista e vai ter o Felipe Anderson, igual tava no meio da semana. E esses dois foram muito bem no meio da semana, com o Felipe Anderson caindo pela direita. Pois ele pegou o Felipe Anderson e enfiou do lado esquerdo. Ele enfiou o Felipe Anderson do lado esquerdo. O cara ficou sem projeção e sem articulação nenhuma. O Palmeiras não teve meio campo. Ele trouxe o Facundo Torres para a direita. Facundo Torres, que é um jogador, com todo o respeito do mundo, extremamente limitado. Não é um cara disruptivo. Não é um cara que tem drible. Não é um cara que tenta jogadas individuais. Não é um cara que inova. É aquele cara que faz o arroz com feijão, aquele toquinho burocrático, ameaça dar uma corrida, dar uma pausa no jogo. Não é um cara que entra agudo em profundidade, sabe assim, que tem aquele estigma de, pô, vamos pra cima, vamos entrar na diagonal aqui, ó.
ferrando os caras, não. Não é, é aquele carinha burocrático. Mostra ali uma articulação, mostra até uma velocidade. Só que é burocrático demais. Na posição que ele tá ali e na característica que ele é pra ser, ele não pode ser burocrático dessa maneira. Não. Ali ele precisa ser mais espetado, ele precisa ser mais articulado, ele precisa ser mais objetivo. E ele não é. Resumindo, o Palmeiras ficou sem ponto, o Palmeiras ficou sem meio campo. Sabe aquele retrato que a gente fala de que quando o Estevão sair, esse time vai virar um deserto de ideias? É mais ou menos isso que a gente viu hoje. Você que viu o resultado, não baseie-se no resultado. Esqueça o resultado que o Palmeiras teve 2 gols, ó, dado, tá? 2 gols. 2 não, vou dizer 1 gol. Dado. Não se apegue ao resultado. Ah, Neto, mas você tem que entender que o Brasileirão é pontos corridos. Tá, mas eu não estou falando desse jogo em si. Mas eu estou falando de uma tática que acontece desde o início do ano e o Palmeiras não vem evoluindo. Nós estamos falando de um retrato de várias fotos que vêm sendo tiradas jogo a jogo. E mostram o Palmeiras que é uma equipe taticamente sem repertório. O gol hoje do Sport foi um gol de jogada ensaiada, uma jogada primorosa do Sport de jogada ensaiada. Você vê o Palmeiras fazendo esse tipo de jogada? Se você pegar esse ano os gols que o Palmeiras converteu, você vai puxar que uma boa porcentagem dessas conversões foram pênaltis. E isso, pessoal, não pode. Na equipe mais cara da América do Sul, na equipe que quase colocou $500 milhão, na equipe que tá com um treinador há quase 5 anos, isso não pode. Não tem como. Quem aceita esse Palmeiras... Galera, o nível de futebol que o Palmeiras mostrou hoje é nível de brigar por Z4. É isso. É que vai ter canais que não vão falar a verdade pra você. E aí o pessoal vai entrar aqui, vai falar que eu sou corneteiro, vai falar que eu sou Mauro César de Verde, vai falar que eu sou gambá, vai falar que eu sou atleticano, flamenguista, são paulino, qualquer coisa, menos que eu sou palmeirense. Porque na verdade eu trago pra vocês o retrato nu e cru da partida pífia, da partida pobre, da partida horrível que o Palmeiras fez. Se o Palmeiras tivesse jogado minimamente bem, dado uma segurada ali no Sport e ganhado mesmo que na Bacia das Almas, só que propondo alguma coisa com uma característica, um time com personalidade, eu ia falar assim pra você, vitória importantíssima. No meio da semana, que ganhou a Libertadores, foi uma vitória importantíssima. Por quê? Porque o time pelo menos teve a personalidade de ir atrás, de buscar, de articular, de fazer alguma coisa diferente. E aí o Abel pegou aquilo que ele fez de diferente no meio da semana e ele destruiu, ele passou por cima. Ele inverteu todo mundo de lado. Porra! E vale ressaltar, pessoal, que não é de hoje que o Palmeiras apresenta um futebolzinho horroroso, né? É já há muito tempo, né? Só que a mídia palmeirense não destaca, né? Já quero deixar os parabéns para Neto, que não passa pano. Por quê? Porque olha só o resultado, né? Quando você olha o resultado que o Palmeiras ganhou, foi campeão, então passa ileso, né? Mas agora começou a aparecer, né? Não dá, galera. Na moral, não dá. Jogando de maneira medíocre como essa. Se você pegar os números do jogo, você vai ver que quem teve mais posse de bola foi o Sport, quem teve mais finalização foi o Sport. E o Palmeiras venceu graças a 2 gols que foram convertidos em pênalti, não por jogadas criadas, mas por bobeiras da defesa adversária que deram mole. E aí no segundo tempo, o Abel ele tenta corrigir todos os problemas. Só que ele não começa já no início. Ele volta com o mesmo time e depois ele vai mexendo. Esse conservadorismo também, pífio, que eu não consigo entender. Eu não consigo entender como que o Abel, ele não enxerga uma equipe tão pobre como essa. O Palmeiras estava tão pobre hoje que você viu o comentarista falando o seguinte: Lucas Lima gosta da partida. Olha só para você ver o nível. Como o Palmeiras fez uma partida ruim. Pro Lucas Lima gostar da partida, meu amigo, o time tem que estar muito merda. Me desculpe a palavra, mas tem que estar muito merda. Tem que estar muito merda. E aí nós tivemos o primeiro gol que sai num pênalti bem batido pelo Flaco Lopes. E na minha opinião, o primeiro gol de pênalti legítimo. O cara segura o Flaco Lopes na projeção. A bola, ela é alçada, ela é cruzada, como sempre, né? A velha chuveirada. O Palmeiras não faz mais nada além disso.
É uma equipe pobre em repertório, mas a bola é alçada. E o cara, mano, ele claramente puxa, ele segura a projeção do Flaco Lopes, que poderia tentar buscar o desvio da bola e ali na frente do goleiro tinha grandes chances de repente converter o placar. Então, na minha opinião, o primeiro pênalti não tem problema. O primeiro pênalti foi um pênalti que eu considero legítimo, acho que realmente foi pênalti, pelo menos essa é a minha opinião. Agora, o segundo pênalti, na minha opinião, foi muito esquisito. Foi muito esquisito porque na hora que o Veiga pega a bola e vai em direção dentro da área, o jogador do Sport, ele tira a bola. Só que aí na sobra, ele acerta o Veiga. Só que naquele momento que ele acerta o Veiga, mano, se vocês observarem, o Veiga ele já tá desequilibrado em campo. Porque ele vai meio no susto. Ele não espera que a bola ia sobrar pra ele ali. Então, esse segundo gol, eu fico meio assim. Na verdade, eu acho que teve um impacto, mas o impacto foi resultante dessa disputa de bola, onde o jogador do Sport tira e o Veiga já tá desequilibrando e indo cair. Então o Veiga, ele ia cair de qualquer jeito ali. Aí na hora que ele viu o jogador com o pezão ali, ele, obviamente, né, esperou o contato veio. Então, na minha opinião, ele é um lance discutível, eu tô sendo muito sincero. Tanto assim que quando o Palmeiras fez o gol com esse lance, eu nem comemorei, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não comemorei, eu falei assim, eu não vou comemorar esse gol, porque eu não gosto de jogo assim. Todo mundo sabe que frequenta aqui, que eu não gosto de lance assim. Sabe? O Palmeiras termina com um lance, um pênaltizinho meio mandrake desse, eu não gosto. Eu saio com aquela vitória, eu saio mais frustrado ainda. Porque além de eu ter a frustração com um jogo, uma partida pífia que o Palmeiras fez nos 90 minutos integralmente, tá? O Palmeiras não teve momento bom nessa partida. Teve um outro momento de ameaça, mas foi muito pouco. E o Abel precisa apresentar muito mais pro que a gente espera dessa equipe. E aí o jogo termina com a vitória do Palmeiras, só que com aquela questão daquele lance chato, que vai agora se espalhar nos 4 cantos do mundo e todo mundo vai ficar enchendo o saco por isso. Então, às vezes, eu prefiro assumir que o time jogou uma merda, assumir um empate ridículo e ir lá pra baixo na tabela, do que uma derrota com um pênalti que, na minha opinião, o segundo pênalti, eu acho que deram uma forçada. Pessoal, o Neto fez o alerta aí, né? O Palmeiras hoje joga um péssimo futebol. Geralmente tá sendo ajudado pelos árbitros, né? Eu sei que Abel não gosta de falar, né? Mas se fosse contra o Palmeiras, Abel tava com a boca no trombone, né? Mas é isso, né? O Palmeiras não é de agora, como o Neto mesmo aí fez sua análise, não é de agora, vem jogando um péssimo futebol. É aquele futebol que eu acho que todo mundo já tá acostumado a ver, né? Chuveirinho na área, bola na área, para ver se tem um pênalti, se tem um cara que coloca a cabeça na bola. Isso aí é o jogo do Palmeiras, né? Pelo outro lado, os torcedores palmeirenses estão preocupados por quê? Porque seus adversários, né? Principalmente Flamengo, né? Começa a voltar a jogar um bom futebol. O Flamengo vinha jogando um bom futebol, né? Depois da contusão de Arrascaeta, depois da contusão de Gerson, principalmente na estreia da Libertadores, né? Não mostrou um bom futebol. Mas ali podemos colocar alguns pontos, pessoal. Primeiro, estreia de Libertadores. Segundo, campo reduzido, o time do adversário todo atrás da linha da bola, todo defensivo, com 3 zagueiros, 2 laterais e 2 volantes e 2 meias que não sobem, né? Então, sem sombra de dúvida, isso dificulta para a equipe adversária, né? E o terceiro ponto foi o desfalque do Flamengo, né? O Flamengo teve alguns desfalques e os jogadores que entraram, vamos ser bem realistas, né? São jogadores de corredor, né? Michael, Luiz Araújo, né? Bruno Henrique, né? Então são todos jogadores que são de corredor. Claro, Bruno Henrique sempre quebrando o galho como atacante, mas não é uma posição que ele gosta de jogar. No jogo de ontem, o Flamengo poderia ter definido o jogo já no início do jogo, né? Com Everton, Cebolinha, com Juninho, mais uma vez sendo participativo. Para mim, na hora que ele começar a fazer gol, vai deslanchar. Pena que para ele, pessoal, Pedro já vai ser relacionado para o próximo jogo, né? E a tendência é que ele comece a ganhar minutagem, comece a voltar aos poucos para tomar conta dessa posição. Mas como o assunto aqui é Palmeiras, quando você coloca Palmeiras e Flamengo na mesma balança,
você vê uma grande diferença, né? Um time vence pelo um placar apertado de 2-1, mas o seu torcedor fica feliz, né? E o outro time vence por 2-1 também, mas o seu time fica preocupado e fica revoltado, né? Vamos ver o que é essas duas situações. O que é que o flamenguista está feliz mesmo o time ganhando só 2-1? Desempenho, principalmente desempenho, né? O time do Flamengo dominou do início ao fim, podemos dizer que amassou o Vitória. Poderia ter sido 4-1, 5-1, fácil. Vitória só foi 2 vezes do campo do ataque, fez um gol. O Flamengo criou para fazer 3, 4, 5, né? Então, marcando pressão, linhas altas, criando ocasiões, triangulações, infiltrações, e olha que o Vitória recuado, né? Então isso deixa o torcedor flamenguista animado, né? Deixa o torcedor flamenguista porque sabe que quando você joga nesse padrão, você vai estar mais próximo da vitória, né? Já pelo outro lado, o torcedor palmeirense está preocupado, né? Abel pediu reforço, chegaram. E agora? Cadê o desempenho, pessoal? Cadê o desempenho que o torcedor veio nas equipes adversárias tendo desempenho, né? Já no seu Palmeiras não tem um desempenho. O Neto aí foi bem claro, né? E o principal, para vencer o jogo, precisa de um árbitro marcar um pênalti que, para mim, ok, erro do juiz, né? Ali pode até, eu sei que muitos vão dizer que foi fácil em campo, não foi fácil, foi um lance de questão de interpretação, foi um lance difícil. Por quê? Porque o jogador tira a bola e na sequência atinge Veiga, né? Ok, o juiz errou, tem o VAR para corrigir, né? Mas sequer o juiz do VAR chama o juiz, né? Eles analisam que foi pênalti, né? Eu até achei que teve o contato. Pessoal, não foi pênalti nem aqui nem na China, né? O jogador tira a bola e teve um leve contato que Veiga já tá caindo na jogada, que aquilo lá não existe marcar um pênalti daquele, né? Os contra o Flamengo, a mídia de todo o Brasil só era o assunto, né? Mas não é contra o Flamengo, né? Quando é contra o Flamengo. E olha que o primeiro pênalti, vamos ser realistas, se todo juiz for marcar aquele pênalti que teve em cima do Flaco Lopes, eles vão marcar uns 30 por partida. Porque o que tem de agarra dentro da área, mas deu, né? Pro Palmeiras aí deu, né? O que é que Abel será que não falou, né? Quero deixar os parabéns para Neto, né? Que não passa pano. Pois é, pessoal. Peço aí para você deixar sua opinião, se inscrever no canal Fla News e até a próxima, pessoal.